Como lidar com o fracasso? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas uma pergunta bem direta. Como lidar com o fracasso? Então, a visão que você tem que ter é que o fracasso, ele faz parte da vida. Você não pode se identificar com o fracasso, porque tem gente que se olha como a definição do fracasso. Tudo que eu faço não dá certo, nada na minha vida eu consigo. Então, a pessoa acha que ela é o próprio fracasso ambulante. Isso é péssimo. Ninguém é, né, o fracasso. Você não pode... Se você quer muito uma coisa, você tenta e você não consegue, aquele fracasso, ele aconteceu naquele momento. Né? Então, analise. O que eu posso fazer diferente? Aonde eu errei? Ou aonde eu poderia ter feito outra escolha? Então, isso aconteceu, passou. Aquela coisa que eu falei, traz para o seu presente. O que eu faço daqui para frente? Então, eu tento de novo. É a tal da resiliência. Então, eu não sou o fracasso. O fracasso, ele aconteceu, mas eu sigo em frente. Eu posso melhorar, eu posso me desafiar, eu posso seguir. Então, o concurso, muitas vezes, quando a pessoa vai tendo muitas reprovações, ela se vê como uma fracassada. Ela incorpora o fracasso como se ela fosse um fracasso e a vida dela não fosse para frente. Só que isso está na mente. A nossa mente é extremamente poderosa. O que você colocar na sua cabeça que você é e você acreditar e você der poder àquilo, você vai fazer o seu sistema todo funcionar baseado naquilo. Não, ele vai acreditar, né? Suas ações, tudo que você vai fazer. Então, assim, é justamente o que a gente falou. Se permita errar. Às vezes, você ainda não foi aprovado, porque será que eu estou estudando da forma que eu preciso? Eu ainda não cheguei no nível das pessoas que passaram, mas eu posso chegar. Eu falo muito sobre o se sentir capaz, se sinta capaz, se veja capaz. Se você não se sente, você não vê, trabalhe para que você se sinta e se veja. Entenda que você também pode estudar, você também pode entender. Por isso que eu falei tanto que é importante a gente aprender a pensar, raciocinar. Quando a gente vai estudar, a gente ter essa metodologia, a gente procurar desenvolver o nosso próprio plano de estudos. Porque quando você faz, você não só aprende, como você se desenvolve. E aí você começa a se sentir capaz, você vê que você vai além. Então, pega uma matéria, está muito difícil. Às vezes tem coisas que a gente tem que ler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 vezes para aquilo entrar na nossa cabeça. Tá tudo certo. Você leu 30 vezes, depois de 30 vezes você entendeu? Show de bola. Insista, sabe? Eu não estou entendendo sozinho. Procura uma aula que você possa assistir. Procura um amigo que talvez possa te explicar. Então, a gente tem que ter um olhar de encontrar as possibilidades. Não as limitações. É óbvio que a gente tem que estar ciente das nossas limitações, mas como eu posso transpô-las? Eu consigo? É possível? Nesse ponto eu não consigo. Então, quais são as outras escolhas que eu posso fazer? A sua cabeça ela tem que trabalhar a seu favor. Se você ficar o tempo todo com pensamento negativo, se vendo de forma negativa, se diminuindo, achando que é pouco, que não é para você, vai ser terrível. Vai ser terrível. A hora que o desafio vier, você não vai ter força para conseguir enfrentar ele. E muitas vezes é essa fraqueza emocional que te distancia de realizar aquilo que você mais quer. E isso é muito importante, essa visão, mas também traz um paradoxo. Eu falei mas, eu não gosto de falar mas. Eu não gosto, eu me policio. Eu não falo mas. E também traz um paradoxo. Sobre a hora de parar. Por quê? Eu já presenciei na vida algumas situações assim. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava estudando, na época do cursinho, eu, na biblioteca ali, na área de estudo, tinha uma menina que estava lá que o pessoal já conhecia ela. Era uma menina que estava há 6 anos estudando para medicina. Num dos cursinhos mais caros de Brasília. E aí vem aquela pergunta assim, cara, e se isso fosse... Se ela já estivesse, sei lá, fazendo o próprio curso de medicina, ou estivesse tentando outra coisa. Eu não sei nem se ela passou depois, se ela desistiu. Às vezes, a gente não passou ainda no que a gente deseja e a gente está há 1, 2, 5 ou mais, 7 anos estudando e aí a gente se pergunta, cara, eu paro porque já deu ou eu já nadei muito para morrer na praia? Quando é que você acha que é a hora de parar? Você já presenciou alunos que estão nesse paradoxo estudando há mais de 5 anos e foi assim, cara, eu vou parar. Ou então... Esses 2 alunos que eu citei durante o podcast,
que passaram, um passou para o TJSP e a outra está no processo da PCSP, estavam estudando há mais de 5 anos. E quando você para ver, o problema é como o emocional afeta a forma como eu estudo, a regularidade com que eu estudo e como eu acredito ser ou não capaz. Você pode ter certeza, essa menina estava estudando há 6 anos, o problema dela era emocional. Eu tenho certeza que não era limitação. Isso foi uma coisa que eu trabalhei com o meu aluno no ano passado, do TJSP. Eu falei para ele, eu tenho certeza que você não tem limitação intelectual nenhuma, porque se você está batendo na trave, se você vai fazer bateria de questão, você começa a acertar todas as questões, você não tem limitação intelectual nenhuma. Você tem total capacidade, intelectualmente falando, você tem total capacidade de ser aprovado. Só que, emocionalmente, você se boicota. Você não permite o seu intelecto se manifestar na maior potência que ele pode por causa do seu emocional. Entendam uma coisa, gente. Nós somos formados por consciente e inconsciente. Consciente é o que está aqui a todo tempo, vendo, falando, pensando, raciocinando. É o que a gente sabe, é a cabeça que não para. O inconsciente, a gente não tem acesso a ele. O inconsciente, ele se manifesta através de símbolos, né? Então, quando a gente sonha, a gente não entende nada do que o sonho... Aqueles sonhos mais loucos do mundo, que você não entende bolhufas do que você está sonhando. Pois é, mas ele tem um significado. Você fala, como assim? E justamente porque o seu inconsciente, ele se comunica com você através de símbolos. Se ele se comunicasse de uma forma completamente entendível, não seria inconsciente, seria consciente. Porque é o consciente que tem esse raciocínio lógico. Então, o inconsciente, ele fala de uma forma louca. Porque ele não é racional. Não é lógico, ele não é o racional. O inconsciente é onde está toda essa nossa parte emocional, afetiva. Nós, para pensar. Por mais racional que seja a pessoa, as ações dela são movidas pela emoção. Seja porque ela está buscando um prazer, uma alegria, uma emoção, uma adrenalina. Ela pode até tomar uma decisão racional, mas no final é para aquilo trazer um bem-estar para ela. Tem um irracionalzinho. Deixar ela mais calma ou mais agitada. Então, assim, todas as nossas decisões racionais, conscientes, elas são movidas pelo nosso emocional. E se você não escuta o seu emocional, se você não para pensar, por que eu me sinto como eu me sinto? Por que eu faço o que eu faço? Eu tenho um comportamento que me faz mal, que me prejudica, e eu sigo repetindo esse comportamento. Por quê? Se eu não entendo isso, eu continuo deixando o meu emocional doente. E se repete, né? E aí você vai ter distúrbios, às vezes, psicológicos, você vai ter doenças físicas, porque o seu inconsciente, ele vai jogar a mensagem daquilo que você tem que melhorar, daquilo que você tem que fazer. E você não faz, e você não escuta, e você não melhora, e você continua... Por isso que a vida, ela traz pra gente sempre as situações muito parecidas, para você ter determinadas atitudes que vão se repetindo, e você não consegue, às vezes, desatar determinados nós, enquanto você não muda o seu comportamento e a sua forma de se sentir. Então, assim, se eu me sinto um fracassado, eu não vou permitir que o meu lado racional se manifeste plenamente, para que eu... Então, eu preciso trabalhar o que eu sinto primeiro. Eu sempre falei isso nas mentorias para os meus alunos. Gente, entendam. O emocional é a chave da vida. É a chave da vida. Se você não resolver as suas questões emocionais, você vai continuar agarrado. E a vida vai continuar te trazendo as situações com aquele nó que te perturba para você resolver. Né? Tem pessoas que estão em relacionamento... Falam assim, eu tenho o dedo podre. Eu estou em relacionamento que eu só escolho pessoa. Por que você só escolhe aquele tipo de pessoa? Irracionalmente você está fazendo escolhas idiotas, né? O que você está fazendo? Porque... Então, assim... Por isso que eu falo, tem que pensar, gente. Cabeça existe para pensar. O consciente, ele existe para pensar, para a gente conseguir melhorar toda a estrutura da nossa vida. E assim, as pessoas acham que o emocional é irrelevante. Ninguém dá atenção para o emocional. Ninguém dá.
Ninguém dá atenção. Só que é o foco do espinha incêndio. dorsal. É a espinha dorsal. É o emocional. Se você começa a desatar os seus nós emocionais, tudo vai fluindo mais fácil. Como eu falei, se você aceita que você pode errar, que você vai fazer uma prova, pode ser que você não passe, está fazendo tudo para passar. Ó, fiz o meu melhor aqui, mas pode acontecer de eu não passar? Pode, ok. Depois, se eu não passar, eu penso o que eu vou fazer. Você vai mais tranquilo, você vai mais leve. Agora, quando o seu emocional, né, você tem lá, por exemplo, um problema de baixa autoestima, isso vai te adoecendo em várias áreas da sua vida. E as suas escolhas começam a ser escolhas que só te fazem mal, que te colocam cada vez mais para baixo. Mas enquanto você não desata esse nó aqui, as outras coisas não vão fluir.